E aí, gente, beleza? Firmeza? Saudações, hein? De fé, de motivação e poesias. Eu sou Marcos Vinícius, mente de campeão, alma de campeão e coração de campeão, meu irmão. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu quero dedicar a você uma salva de palmas. Uma salva de palmas para você. Você que é fera. Você que tem, você que é inteligente. Como diz o meu amigo tio Fernando, inteligência pura. Inteligência pura. Hashtag todo mundo lutando para ter uma mente de campeão. A luta começa aqui, na mente. Se você vencer dentro da mente as suas lutas, os seus conflitos, e dentro do coração, meu irmão, ninguém te segura, ninguém consegue te parar. Entendeu? E isso pode parecer uma mensagem pretensiosa, mas não é não. Eu sei o que é humildade, né? Sei o que é simplicidade e sei o que é autoconfiança. E o que está faltando hoje, muitas vezes, é essa autoconfiança. É o que faz diferença na vida das pessoas. Você precisa confiar mais no seu potencial. Muita gente diz, eu confio em Deus, eu confio, eu tenho fé e tal, e eu oro, eu rezo, eu vou na missa, eu vou no culto e tal, mas se você não tiver autoconfiança em você, naquilo que você acredita, então você se torna uma marionete, você não vai ter opinião, você não vai ter resposta para a vida, você vai ficar dependendo da opinião dos outros, vai ficar dependendo do apoio dos outros, da aceitação dos outros, e isso não é coisa de mente de campeão. Mente de campeão é aquele que sabe o que tem que fazer e faz, porque missão dada é missão cumprida. Você tem senso de missão? Primeira característica para você que tem senso de missão, para você descobrir se você tem uma mente de campeão. Você tem que ter bom senso de missão, isso mesmo, senso de missão. Você precisa acreditar que você é capaz, que você pode. Sabe por quê? Porque Deus já fez a parte dele. Deus é criador do universo, é criador do mundo. Deus conhece todas as necessidades humanas. Deus conhece a miserabilidade humana, conhece a pobreza humana, o sofrimento humano. Mas ele também conhece o ser humano. E ele colocou dentro do ser humano uma parte dele, uma centelha dele, uma faísca dele. Certo? Já que nós temos corpo, alma e espírito, é o que eu acredito. Então, você tem um pedaço de Deus dentro de você. Você não é Deus, mas você tem um pedaço de Deus dentro de você. E isso te faz forte. Isso te faz ter uma mente de campeão, uma mente de um vencedor. Mesmo nos momentos difíceis e na hora dos conflitos. Eu quero hoje bater uma salva de palmas para você. Você que é meu amigo, minha amiga. Quero fazer um agradecimento aqui ao vivaço para Isabela Santiago. Olha como que você foi usada por Deus como um instrumento, como uma ferramenta para que tudo acontecesse. Muito obrigado. E você sabe do que eu estou falando, né? Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Tem o Flávio também, Benazzo, que está ao vivo. Tem a Ilza. Tem muita gente ao vivo aqui online, mas eu preciso rapidinho fazer essa live aqui e depois ir trabalhar. Gente, hoje eu quero falar exatamente sobre missões, sobre ter uma mente, desenvolver uma mente de campeão, sabe? Eu acredito sim na educação, eu acredito sim que o conhecimento ele pode mudar a vida das pessoas, né? Você pega uma criança, por exemplo, um índio, o filho de um índio, que viveu lá no mato, na Amazonas, no Pantanal, nas matas do Brasil, e ele é o resultado daquilo que ele aprendeu, né? Você pega o índiozinho lá, o filho do índio, e ele aprendeu a lidar com mato, com remédio, com ervas, com animais. Ele aprendeu a tomar banho de rio, pescar. Por quê? Porque ele é índio. Então ele nasceu ali naquele instinto, naquele meio, né? Então ele é o resultado daquele meio ali. Quando ele chega na cidade, que ele viaja de avião, que ele chega numa capital, ele fica impressionado. Por quê? Ele fica impressionado. Porque ele vai para uma outra realidade, ele vai para um outro universo, para um outro mundo. E isso eu tenho aprendido na vida, eu tenho lidado com muitas pessoas no meu trabalho ali, de locutor de porta de loja, com palestras em igrejas, empresas, nos relacionamentos de trabalho, no projeto Mente de Campeão,
com crianças, sabe? Eu tenho visto, nós somos, na maioria das vezes, 75% do resultado daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E por isso eu acredito que nós precisamos trabalhar a mente, a cabeça das crianças, para que elas se tornem adultos fortes, melhores e desenvolvam uma mente de campeão. Cabe a nós passar para essa nova geração o que é ser um campeão, um vencedor, sabe? Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Porque se a gente não preparar essa geração, a gente vai ter o que a gente está vendo aí, uma geração de gente fraca, uma geração emocionalmente derrotada, fraca, que não sabe ouvir não, que não sabe ouvir crítica, que não sabe viver com oposição, que não sabe viver sem uma aceitação, que precisa de afago, que precisa de aplauso, que precisa de tapinha nas costas, que precisa de abraço, de pessoas carentes. Não que nós não precisamos disso, nós precisamos, mas na medida, com equilíbrio. Você não precisa ter aprovação de ninguém. E eu quero falar hoje aqui sobre algo muito importante, queria que você anotasse aí, para você não esquecer. Um primeiro sinal de que você tem uma chamada, uma vocação, uma missão, um propósito, está exatamente dentro de você, essa resposta, essa autoconfiança, sabe? Quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Quando você está num almoço, quando você está numa ceia de Natal. Uma amiga falou isso comigo. Uma amiga falou comigo que ela estava numa ceia de Natal, o nome dela é Alessandra. Ela, além de amiga, ela é parceira do projeto Mente Campeão. Ela falou que estava na ceia de Natal. Na ceia de Natal. E todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo festejando, todo mundo feliz. O Wilson Fel, aquele abraço pro amigo aí também, grande atleta. Forte abraço, não conheço o irmão pessoalmente, mas um dia iremos nos conhecer aqui em Friburgo. E ela estava na ceia de Natal ali e ela falou assim, poxa vida, eu estou aqui comendo, eu estou aqui bebendo, eu estou aqui festejando, mas tem crianças com fome, poxa, tem crianças sem nada para comer, tem gente sofrendo, tem gente na miserabilidade, na pobreza, na desgraça, tem pai que não tem pão para comer, tem mãe que não tem um presente, não tem nada para dar, não tem uma mesa sequer, não tem uma cadeira para sentar, e eu estou aqui, eu tenho família, eu tenho todo mundo junto, e eu preciso fazer alguma coisa. Isso é senso de missão, senso de propósitos. Os medíocres, os cretinos, eles só pensam neles. Pessoas medíocres, cretinas, elas têm a mente pequenininha. Pessoas medíocres, cretinas, elas têm as mentes pequenininhas, a cabeça dela, o cérebro dela é pequenininho, sabe? Ela só pensa nela, ela só pensa no umbigo dela, tudo é pra ela. Ela retém tudo, ela guarda tudo, sabe? Tudo é pra ela só pensa nela. Ela é egocêntrica. Agora, quem tem uma mente de campeão, um coração missionário, pensa nos outros. Se você tem um pão, você sabe que aquele pão é seu. Mas se você tem um irmão, alguém perto de você, você sabe que você pode dividir. Metade para você, metade para ele. Se você tem 2 pães, então um é seu e o outro você pode dar para outra pessoa. Esse é um pensamento meu que funciona. Esse é um pensamento meu que funciona. E quando você começa a pensar desse jeito, o que acontece? Deus, a natureza, o universo, quem você quiser pensar, vai te dando, vai multiplicando. Ele vai te dando porque ele sabe que você é um canal. Você não foi chamado para guardar as coisas, não. Você foi chamado para compartilhar. Compartilha. Você não foi chamado para visualizar e guardar, não. Você foi chamado para visualizar, pegar, adquirir e compartilhar, multiplicar. Quanto mais você compartilha, mais multiplica, 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 multiplica. Porque o Deus que te dá a visão também te dá a provisão. Então você começa uma coisa sozinho. E aí Deus manda 1, 2, 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai mandando pessoas, e tudo vai se multiplicando. Você só ganha aquilo que você dá. Você só pega de volta aquilo que você contribui, aquilo que você compartilha, aquilo que você doa. Se você não dá nada, você não ganha nada. Se você não faz nada, você não tem resultado de nada. Medíocre. Pessoas medíocres são assim. E o mundo está cheio de gente assim. Gente que só pensa nela, gente que só quer para ela. E a primeira desculpa do medíocre, eu não tenho condição, eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem. Nós sempre temos alguma coisa.
Eu comecei contando a minha história na rua. Para você que está me conhecendo agora. Eu não tinha nada para dar, mas eu tinha uma história. Eu tinha uma história de cura, uma história de milagre, uma história de superação, uma história de família. Sabe? E eu comecei a contar a minha história. E eu transformei aquela história triste numa história alegre. Numa história bem-humorada. E daqui a pouco as pessoas começaram a rir com a minha história. E começaram a achar graça. E eu começava a dizer ao vivo, eu sou poeta. E muita gente acha que eu sou doido, que eu sou maluco, que eu sou fora da caixinha. Na rua, ao vivo. E eu comecei a dizer assim, mas de santo e de louco todo mundo tem um pouco. Oração de São Francisco de Assis. E comecei a brincando e quando eu vi, eu estava rodeado de pessoas me ouvindo e pessoas me ligando, mandando mensagem. Me conta a sua história, me conta o seu testemunho. E aquilo ali a gente vai compartilhando. Gente, você compartilha, você visualiza, você vai dando ao mundo e aquilo vai voltando para você. Primeira característica do medíocre. Eu vou começar falando do medíocre, do mesquinho, do cretino. Ele não dá nada para ninguém, ele só pensa nele. E só pensa nele, na casa dele, na família dele. Primeira característica agora do mente de campeão. Ele pensa nos outros. Bom senso. Ele tem um tênis e ele ganha mais um. Por um acaso ele ganha mais um. Ele sabe que ele não precisa. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Você de 2 tênis, você pode ganhar mais 2. De 10, você pode ganhar mais 10. Eu estou dando um exemplo de unidade para simplificar, tá certo? Então você tem algo e você ganha mais um daquele ali. O que você faz? Você tem um tênis, ganha um tênis. Você sabe que aquele tênis não é para você. Dá para outro. Você pensa nos outros. Senso. Você está comendo, se alimentando. Você está almoçando num restaurante ali. E de repente você vê alguém por ali desesperado. Você sabe que você está comendo ali, mas você imagina assim, poxa, deve ter alguém com fome aqui perto de mim. Deve ter alguém. O mesquinho, o medíocre, ele já logo pensa um monte de coisa. Sabe? E já logo pensa um monte de coisa para tentar bloquear a mente dele. O mente de campeão não, peraí. Já que não tem um adulto aqui para eu pagar o almoço, ele descobre se tem alguém ali fazendo aniversário, se tem uma criança ali olhando pro prato de comida. E não é porque eu quero ser bonzinho não, tá, gente? Que eu não sou bonzinho não. Eu não sou bonzinho não. Eu faço questão de dizer para você que eu não sou bonzinho não. Mas é senso de propósito, é senso de missão, é mente de campeão, sabe? É você entender que você precisa fazer alguma coisa pelo mundo, pela vida. Você precisa fazer alguma coisa relevante, importante. E você só é importante se você resolve o problema de alguém. Para você ser importante, você precisa resolver o problema de alguém. Se você não resolve o problema de ninguém, então você não é importante. Se você não ajuda em alguma coisa no mundo... Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, grande Cortella. Se você não existisse, que falta você faria no mundo? Se você não existisse, que falta você faria? Essa é a minha pergunta. Se eu não existir, que falta que eu vou fazer para minha família, para minha comunidade, para minha sociedade, para minha cidade, para o lugar que eu moro, para os meus amigos, para o Facebook? Se eu não existir, que falta que eu vou fazer para o Facebook? Então, essa pergunta é bom senso. Se eu não existir, que falta que eu vou fazer para minha escola, para minha igreja, minha comunidade, para os meus amigos? Gente, a gente tem que fazer falta. Então, senso de missão eu tenho. Então, se vem além daquilo que eu preciso, vou compartilhar. Agora eu quero trazer aqui uma palavra bem interessante. Essa é a primeira característica do mente de campeão. Saber que ele tem que fazer a vida de outras pessoas valerem a pena. Você quer ver que coisa interessante? Eu gosto muito de fazer entrevista com as pessoas. E como que é gostoso você fazer a outra pessoa se sentir importante. Eu já entrevistei Gari, os garis aqui da minha cidade. Dá uma olhada aí nas minhas redes sociais, você vai ver. Eu entrevistando vendedor de picolé, engraxate de sapato, Gari, e eu entrevistando o pessoal da prefeitura, o pessoal do caminhão de lixo, eu entrevistando pessoas na rua, balconistas, eu entrevistando, enfim, um monte de gente assim que passa desapercebido durante o dia, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, eu entrevistando essas pessoas e fazendo elas se sentirem importantes. Quando foi esses dias, eu recebi um presente maravilhoso. Eu também entrevistei o Marlon Moraes, campeão mundial do UFC, que vem de uma vitória belíssima em cima de José Aldo, uma lenda do UFC, um mito. Então você valoriza pessoas simples e Deus te coloca perto de pessoas importantes.
Marielle Santos, Ivonete da Silva. Tem muita gente online aqui. Me perdoem não falar o nome de vocês todos, mas vai ficar registrado aqui nessa live para todo mundo ver nas minhas redes sociais. Sou muito grato pela companhia de vocês. Então vamos lá. Eu também não sou religioso. O nosso projeto Mente de Campeão, eu aprendi que o medíocre, o cretino medíocre, não tem outro nome. Ele é mesquinho. Ele só pensa em quem é do grupo dele. É da minha igreja, é da minha comunidade, é da minha tribo, é dos meus amigos, é da minha família. Então ele retém só para quem é parecido com ele. Ele só puxa para quem é da vibe dele. Tá entendendo? Mesquinho, coisa de medíocre. Coisa de medíocre. Um mente de campeão, ele pensa no estranho, no forasteiro, no andarilho, na pessoa que nunca viu na vida. O mente de campeão, ele pensa no Brasil, sim. O Brasil é muito importante, nosso país, nossa cidade, nosso estado. Mas ele se preocupa também com gente que ele nunca viu. Nós estamos aqui agora ao vivo no Facebook. Tem gente sofrendo na África. Tem gente sofrendo no mundo todo. Em diversas nações, diversos povos do mundo tem gente sofrendo. E cada um de nós podemos fazer um pouquinho, é ou não é? Cada um de nós podemos fazer um pouquinho. Então vamos lá. O mesquinho, ele pensa só em quem é da tribo dele, quem faz parte do relacionamento dele, quem é da religião dele, e ele se prende naquilo que ele sabe, naquilo que ele pensa que sabe. E o problema do religioso, do mesquinho, que ele quer colocar Deus dentro de uma canequinha assim, ó, e tapar. Ele fala o meu Deus, né? O meu Jesus, o meu Cristo, o meu Deus, o meu... Deus é de todo mundo. Deus é do universo, Deus é do planeta. Deus é pai da humanidade, poxa vida. Então tem gente que quer colocar Deus dentro da religiãozinha dele, dentro da igrejinha dele, dentro dos dogmas dele, daquilo que ele pensa, medíocre, cretino. É por isso que está cheio de líderes religiosos safados, pilantras, lobos vestidos de ovelha. Por isso que está assim de gente abrindo igreja. Sabe por causa de quê? Porque tem um monte de gente imbecil, tem um monte de gente que não pensa, que não tem opinião própria. E se deixa vender a sua alma para esses homens. Esses homens que só pensam neles. Está escrito no livro dos livros que eles não se fartam. Eles só pensam neles. Então nós não podemos fazer esse tipo de imbecilidade. A nossa geração vive um tempo muito difícil de gente idiotizada, de gente que não pensa, que não para pensar. E Deus veio para abrir a nossa mente. Um mente de campeão, ele precisa abrir a mente dele, ele precisa abrir o universo dele. Ele precisa entender a realidade das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, das pessoas miseráveis. Ele precisa saber o que acontece na cultura da África, de outros países, do Japão, da França. Precisa abrir a mente. A gente precisa abrir, estender a nossa visão, a nossa mente, para que a gente possa entender o outro, a necessidade do outro. Sabe, por que o outro pensa daquele jeito, por que o outro é daquele jeito, sabe, graças a Deus, eu tenho aprendido nada melhor que o trabalho social, o trabalho voluntário para abrir a sua visão, a sua mente. Pessoas religiosas são mesquinhas, eu vou repetir, elas querem prender Deus dentro da sua religião, dentro da sua cabecinha. E Deus é grande, Deus é dono do universo, Deus é dono do mundo, Deus é abrangente, até que me prove ao contrário. Deus é inexplicável. E Ele ama todos nós. Ele ama todos nós. E Ele tem propósitos na vida de cada um de nós. Mas vamos lá. Característica de um mente de campeão: respeitar os diferentes, os anormais, os que pensam fora da caixinha, né? Os que pensam fora da caixinha. Ver as pessoas como irmãos, como irmandade. É claro que tem pessoas no mundo que não se parecem com a gente, que não têm afinidade.
tem pessoas que não tem nem o propósito que nós temos na vida, mas nem por isso a gente vai abandonar essas pessoas. A gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar. Então, pessoas religiosas, elas não servem, pessoas dogmáticas, pessoas mesquinhas, para fazer missões. Por quê? Porque missões envolvem o mundo todo. Missões envolvem o planeta Terra. Por exemplo, eu moro em Nova Friburgo, mas eu sou apaixonado pelo Nordeste brasileiro, pelo sertão. Eu nunca estive lá. Enquanto as pessoas pensam em viajar o mundo todo, eu quero conhecer a Bahia, eu quero conhecer o Maranhão, eu quero conhecer a Paraíba, eu quero conhecer João Pessoa, eu quero conhecer Recife, Pernambuco, Ceará. Eu quero conhecer a terra dos grandes poetas que me inspiraram. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, conhecer a cultura de uma outra pessoa, de um outro estado, conhecer a cultura, o que o outro pensa é muito importante, é muito relevante para a gente abrir a nossa mente. Então, mente de campeão, alguém que quer ser um voluntário, ele precisa quebrar esses dogmas, esses paradigmas. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer reuniões com mente de campeão com as crianças, e eu tive algumas resistências de algumas pessoas, porque algumas pessoas diziam assim, ó, ele é filho de fulano de tal, e fulano de tal é daquela religião. Ela é filha de fulano de tal, e fulano de tal frequenta aquele lugar. No começo eu dizia, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que importa se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é rica, é pobre, se a pessoa ela é um necessitado, é um miserável, é um carente? O que importa se ela é católica, evangélica? O que importa se ela é cristã, se ela não é? O que importa se ela é budista, espírita, kardecista? O que importa se ela é da Umbanda, do Candomblé? Os meus grandes amigos estão por aí. Os meus grandes amigos e parceiros no meu projeto social em Mente de Campeão, porque são grandes amigos, inclusive tem alguns deles aqui online, ó, Marcos Gomes, Guilherme da Silva, Rosinete Aires, Fábio Henrique, professor de jiu-jitsu, ó, são amizades novas, Marielle Santos, tem um monte de gente. E para se fazer missões, se fazer propósitos, você precisa quebrar o preconceito, quebrar os paradigmas, os dogmas e abrir os horizontes. E depois, agora eu quero fechar essa mensagem fazendo uma reflexão. Depois que eu comecei a trabalhar com pessoas, lidar com gente, eu escrevi um livro de poesia. E as pessoas que chegavam para comprar o meu livro, e as pessoas que chegam até mim através da poesia, são as pessoas mais estranhas que você pode imaginar. Deficientes físicos, pessoas que têm problemas nas pernas, nos braços, deficientes visuais. Você tem algum amigo? Uma das características aí de um mente de campeão, vou te fazer uma pergunta com todo respeito. Você tem algum amigo que é deficiente visual? Você tem algum amigo que é deficiente auditivo? Você tem algum amigo, alguma amiga que é mudo, que não fala? Você tem algum amigo que é cadeirante, que anda na cadeira de roda? Você já construiu uma amizade? Você já entrou numa sala de bate-papo de pessoas deficientes? Você já pensou em fazer uma amizade com esses tipos de pessoas maravilhosas que estão por aí? Você sabia que quando... Eu não estou querendo misturar as coisas aqui, mas os temas são diversos. Você sabia que para Jesus carregar a cruz dele, até o Calvário, Jesus da crucificação, presta atenção, meus amigos, Jesus foi ajudado por um homem desconhecido chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu é a figura que tipifica o amigo estranho. O amigo estranho. Nós estamos rodeados de amigos estranhos. Amigos, gente que gosta da gente. De vez em quando isso acontece comigo. Alguém vem me dar um abraço na rua e fala, poxa, eu gosto de você, cara, eu te acompanho, eu vejo o seu trabalho, eu vejo você na rua com as crianças, eu vejo você com a caixa de som, eu já ouvi uma palestra sua, eu tenho você no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, eu ouvi falar de você, eu gosto de você e tá aqui, ó, quero te ajudar, quero participar, conta comigo. E eu nem sabia que a pessoa existia, um amigo estranho. Foi o que aconteceu com Jesus. Simão Cirineu foi obrigado pelos soldados ali a ajudar Jesus a levar a cruz pesada.
até o alto do Gólgota. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você faz missões, pessoas do mundo todo, acredite nisso, elas vão ouvir falar de você, elas vão te conhecer e elas vão estender as mãos para te ajudar. Isso mesmo que você ouviu. Pessoas que você não imagina, amizades com estranhos, com peregrinos, com missionários. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui e eu tenho agora contato com pessoas de vários países que eu nunca imaginei, nunca fui, que estão fazendo contato comigo e me chamando para ser parceiro, para ajudar a gente. Pessoas que querem conhecer o projeto, querem conhecer o Brasil. Então o que eu estou querendo dizer com isso, gente? É que a gente precisa sair do nosso mundo, a gente precisa quebrar, sabe, o vaso de barro, quebrar o cofre, sabe, o cofrinho, quebrar. A gente precisa arrebentar os arames, as cercas que nos atrapalham. E essas cercas, elas são invisíveis. Essas cercas são os preconceitos, sabe? Às vezes você deixa de ter amizade, às vezes com um homossexual, porque ele é gay. Às vezes você deixa de ter oportunidades com uma mulher que se relaciona com outra mulher porque, sabe, você acha estranho, é como se eles não fossem humanos, como se eles não fossem normais. E às vezes essa pessoa que você despreza será um grande amigo, uma grande amiga sua na hora de fazer missões. Missões não tem uniforme, missões não tem instituição, missões não tem igrejas definidas, missões não tem CNPJ, missões, trabalhos voluntários, não tem, sabe, cor, raça, religião, missões, propósitos, somos nós. Você é missão, você é uma missão na sua casa, na sua família. Você é um propósito. Aonde você está, você é um propósito. A sua presença. Eu tenho amigos que nunca me deram nada, mas a presença delas são tão importantes na minha vida que eu não abro mão. Quando tem um evento, elas estão ali. Elas marcam presença. Elas não são apenas um número. O problema é que hoje, nos tempos de hoje, nós estamos olhando as pessoas como um contatinho, né? Eu acho essa expressão muito medíocre, muito cretina. Nós estamos olhando as pessoas como um nome no Facebook, um número no WhatsApp, uma fotozinha bonita de um rosto, e não é. Eu estou aqui, eu sou um propósito. Você está aí, você é um propósito. E às vezes o seu propósito é maior do que o meu. E se a gente se unir, o meu propósito, com o seu propósito, com o propósito de mais alguém, com o propósito de fulano, com o propósito de Beltrano, os propósitos se unindo, acontecem grandes revoluções e grandes mudanças no mundo todo. Depois que o Marlon Moraes veio aqui, no projeto Socialmente de Campeão, eu me atentei para uma coisa que eu observei muito interessante. Friburgo tem milhares de atletas com muito potencial e com uma história, uma carreira no esporte fantástica, extraordinária. Pessoas que estão no Japão, na França, na Alemanha, Dubai. Pessoas que estão nos Estados Unidos, em diversos países do mundo, Portugal. Pessoas que até então eram desconhecidas, eu não conhecia. Eu não sou do esporte, eu não sou atleta. Eu sou locutor, eu sou comentarista, eu sou poeta, escritor de poesia. Mas olha como que a poesia entra dentro dos esportes, olha como que a poesia entra dentro da cultura, do esporte, entra dentro como que as artes ela é poderosa. E agora eu estou unido com pessoas do mundo todo, pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Junto comigo, meus amigos mais próximos, meus amigos mais distantes, meus amigos mais longes, mas nós estamos unidos. Por quê? Nós estamos unidos num propósito. Então o que acontece? Muita gente fazendo contato comigo e eu aprendi uma coisa maravilhosa. Sabe o que as pessoas têm falado comigo? Vinícius, eu quero ajudar, nós queremos ajudar, só que nós não acreditamos mais. Nós não acreditamos mais. Eu vou falar, gente. Eu não tenho papas na língua, não. Eu tenho que falar. As pessoas têm dito para mim, pessoas bem-sucedidas, sabe? Eu não acredito mais. Preste atenção, não estou generalizando não, tá bom? Mas eu não acredito mais em igreja.
Eu sei que você é uma pessoa de igreja, eu também vou à igreja, também pertenço a uma igreja, a uma instituição. Mas tem gente falado para mim, ó, eu não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em missionário, em bispo, eu não acredito mais em apóstolo, eu não acredito mais em padre, eu não acredito mais em instituição nenhuma. Tá entendendo? As pessoas estão desacreditadas de igrejas, de instituições, que na maioria das vezes se tornou hoje um sistema capitalista, um sistema de mercado, de dinheiro, de lucro, de homens avarentos, arrogantes e ambiciosos que só pensam neles mesmos. Eles só pensam na família deles, na casa deles, nos filhos deles, sabe? E o mundo que se exploda. A igreja, os membros da igreja que se exploda. O fielzinho tá lá passando fome. O fielzinho, a ovelhinha tá lá passando fome, necessidade, sem luz, sem água, passando necessidade. O filho não tem um material escolar, mas esses grandes líderes aí não estendem a mão, não dá nada. Eles querem o quê? Chegar final do mês, ir lá no banco e sacar o dízimo, sacar a oferta, sacar o dinheiro, a renda, o lucro desses fiéis, dessas ovelhas que infelizmente não pensam. Não tem um nível de inteligência crítica, de bom senso de falar, peraí, ao invés de dar o dinheiro para esses homens, para esses líderes, eu vou comprar comida, eu vou cuidar da minha casa, da minha família. São fiéis ali. E Deus está vendo essas coisas. Então, falei do religioso e também no político. Tem muita gente que não acredita mais na política, estão enojadas de políticos, não acreditam mais em seus prefeitos de suas cidades, não acreditam mais em seus deputados, em seus senadores, em seus governadores, em seus vereadores, não acreditam mesmo nem no presidente da República, não acreditam em partido político. Por quê? Porque na maioria das vezes, esses políticos também, eles só pensam no umbigo deles. Eles querem mais é que o mundo se exploda, eles querem só os votos desses pobres, desses miseráveis que passam necessidade nas periferias, nas comunidades, nas favelas, nos bairros onde eu moro e conheço a realidade desse povo. Então, por que muitos políticos, claro que eu não estou generalizando nem sobre os líderes religiosos e nem sobre os líderes políticos, porque existe gente boa, mas na maioria das vezes essas instituições e esses políticos, esses partidos políticos, eles não se importam com as crianças, eles não investem nas crianças. Por quê? Porque não tem tanto projeto dentro das religiões e dentro das igrejas para as crianças. Por quê? Porque criança não dá dízimo, criança não dá oferta, e para os políticos criança não votam, criança não tem título de eleitor. Então quanto mais miserável, quanto pior para o político e para o lobo vestido de ovelha, quanto pior, melhor. Porque aí ele tem o domínio e o monopólio da sociedade massa. Tá entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Agora um mente de campeão não. Deus te tira do meio das malhadas, Deus te tira dos pastos, do meio do mato. Deus tira matuto, gente da roça, gente do interior, como no meu caso. Como no meu caso. Deus te tira dos lugares mais improváveis. Eu tinha tudo para ser um derrotado. Eu já era para ter morrido há muito tempo, sabe? Por causa do passado que eu tive de sofrimento. Mas não. Deus, ele levanta pessoas de onde você menos imagina. Pessoas que não estão se importando mais com as suas vaidades, com o seu orgulho, porque o social, a obra missionária, ela faz isso. Ela te tira da zona de conforto. Ela te faz ver o mundo com outro olhar. Acredite se quiser. Não é querer ser bonzinho. Mas para você ter uma mente de campeão, você precisa se doar. Você precisa investir em missões. Você precisa ter esse senso de que você precisa mudar alguém. Alguém que entrar no seu caminho precisa ser mudado, precisa ser tocado. Então políticos, líderes religiosos, igrejas, instituições estão desacreditados. Estão desacreditados. E eu acredito, é o que eu tenho vivido, é a minha realidade, que Deus, nesses tempos, está usando pessoas que são cristãs sem ser evangélicas, são cristãs sem ser católicas, são cristãs de alma, de espírito, de mente, sem
pertencer a instituições religiosas. Existem gente boa, gente bem intencionada no mundo todo, que não pertencem a partidos políticos, não são políticos e também não querem se candidatarem. Sabe? Não vendem a sua alma. Eu não quero, eu decidi, estou muito feliz, eu não quero vender a minha alma. Eu quero continuar sendo quem eu sou, com grandes amigos, eu quero ter 1 milhão de amigos, e não é no Facebook, no YouTube, na internet, não. Eu quero ter amigos mesmos, de verdade. Pessoas que eu possa apertar a mão, olhar nos olhos, abraçar, e a gente é diferente? É, mas a gente é amigo, a gente se respeita e vamos que vamos, e bola pra frente. O meu nome é Marcos Vinícius, eu sou mente de campeão. Eu trabalho com crianças, com adultos, com pessoas. Eu já formei mais de 104 alunos, crianças, entre eles meninos e meninas, e já passei por mais de 10 mil pessoas, através de igrejas, instituição e empresas, dando palestras de motivação, sem falar de trabalhos com livro, de poesia, concurso literário, internet, redes sociais, enfim. Eu sou aí, me considero uma mente campeão. E por que muita gente então não está ajudando? Porque muita gente não está participando, muita gente não está doando, muita gente não está ofertando? Porque as pessoas perderam também a confiança nas outras pessoas. Eu tive conversando com o nosso convidado, o atleta Marlon Moraes, conversei com o Vinícius Gastim também, repórter esportivo, conversei com os meus amigos que eu tenho conhecido agora, amizades novas, e o que eu falei para eles eu vou falar para vocês agora para fechar esse vídeo. Eu sei que é muito difícil confiar nas pessoas. Eu sei que é muito complicado confiar nas religiões. Eu sei que é muito complicado acreditar nas igrejas, nas instituições. Eu sei que é muito difícil acreditar e confiar na escola, na educação. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar de fazer o bem. Eu preciso muito de ajuda de amigos para a gente continuar fazendo a mudança do mundo. Hashtag vamos mudar o mundo, mente de campeão, coração de campeão e alma de campeão. Forte abraço para você, para sua família, e que Deus te abençoe de maneira muito surpreendente. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Conheça nossos trabalhos, tá bom? Faça contato com a gente pelas redes sociais aí. Chega mais para perto, vamos se unir. Propósitos com propósitos. Valeu!